Bom, nós vamos trabalhar agora o plano plurianual, né, dentro da estrutura do planejamento governamental brasileiro. O plano plurianual é uma das ferramentas de planejamento que são utilizadas pelos municípios, pelo Estado, pela própria União, e a gente vai nessa videoaula de hoje tentar entender os aspectos principais relacionados ao PPA e também, num aspecto prático, a gente vê como é que elabora um programa do plano plurianual, né? Eu, como consultor, e diversos outros consultores atuam hoje no Brasil inteiro vendendo esse produto que você pode aprender como fazê-lo, ou pelo menos ter uma noção muito boa aqui em sala de aula com a gente. Nós temos alguns temas específicos que nós vamos abordar, né, que é a questão do prazo de remessa para o Poder Legislativo, a base estratégica, como é que se elabora um programa, o que é um projeto, atividade, operação especial. Esses são alguns pontos que a gente vai abordar nessa nossa aula tratando sobre plano plurianual, tá? Bom, inicialmente a gente precisa compreender que o planejamento governamental, ele é algo estruturado dentro da nossa Constituição, tá? Lá o artigo 165 da Constituição Federal estabelece 3 ferramentas de planejamento, 3, tá? O planejamento ele é feito no Brasil com o plano plurianual, que seria o planejamento na mais alta escala hierárquica do planejamento. Você começa com o plano plurianual e a gente vai entender o que seria esse plano plurianual e por que ele está no topo da cadeia do planejamento da administração pública. Na sequência, a gente vem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que será o ponto da próxima aula, e também o orçamento, os orçamentos anuais. Então, a própria Constituição, no artigo 165, nos seus incisos 1º, 2º e 3º, estabelece, no Brasil, nas 3 esferas, o planejamento governamental ele tem que ser feito basicamente com o plano plurianual, a LDO, que a gente chama de Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, e os orçamentos anuais. Essas são as 3 ferramentas de planejamento. Mas na frente, pessoal, na própria Constituição, nós temos o artigo 193, se não me falha a memória, que trata sobre o plano diretor. O plano diretor também ele é considerado uma ferramenta de planejamento, tá? Então, teoricamente, alguns autores eles indicam, como o professor Newton de Aquino, né, lá no estado de Minas Gerais, ele interpreta também o plano diretor também como uma ferramenta de planejamento. Eu também concordo com essa visão do professor Newton de Aquino, que aborda o plano diretor também como uma ferramenta de planejamento. É uma lei municipal que trata sobre a ocupação de solo. No entanto, o artigo 165 da Constituição, né, logo no início da Constituição, aborda essas 3 ferramentas e o 193 mais na frente aborda a questão do plano diretor. Então, seriam basicamente 4 ferramentas de planejamento. Logo embaixo, no artigo 165, está destacado em vermelho, o parágrafo 1º, ele trata especificamente sobre o plano plurianual. Vamos ler brevemente esse artigo para a gente entender o que é que a Constituição interpreta como o plano plurianual, né? O que é que ele destaca no próprio texto do artigo. Ele diz lá, a lei que instituiu o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, tá? A gente destacaria alguns pontos relacionados aqui a essa definição que a Constituição dá sobre plano plurianual, ou estrutura mínima que tem que conter esse plano plurianual, né? Na verdade, eu destacaria aqui inicialmente, já utilizando aqui as ferramentas do Zoom, o primeiro ponto que eu destaco aqui é que é uma lei que vai instituir um plano pluriano, tá? Plurianual, tá? Então, o plano plurianual estabelecido na Constituição é um planejamento de médio e longo prazo, no qual ele engloba 4 anos, tá? É um planejamento para os próximos 4 anos. E quando a gente fala 4 anos, é sempre pegando um ano do gestor subsequente, para a administração pública ela ter continuidade. A administração pública ela não pode parar quando encerra uma gestão e começa outra, quando sai um prefeito entra outro, quando sai um governador e entra outro. Tem que ter continuidade, e essa continuidade ela tem que acontecer através dos programas que fazem o Estado funcionar. Esses programas estão contidos no plano plurianual, e esse plano é um plano de médio e longo prazo. Nós temos aí 4 anos que estruturam esse plano plurianual. É o primeiro ponto que eu destaco. Depois, ele trata que nesse plano plurianual tem que ter os critérios, diretrizes são critérios. Quais são os critérios do planejamento? Quais são os objetivos que a gestão ela tenta traçar? E quais são as metas da administração, tá? Ele destaca também
que nesse plano plurianual tem que constar as despesas de capital, ou seja, os investimentos que serão feitos, as obras, as compras de equipamento, a manutenção da estrutura do Estado, tem que constar também aí a manutenção não, os investimentos e a manutenção, por que não dizer, do patrimônio público, né? Dentro dessas ações aí relacionadas ao plano plurianual, tá, pessoal? Esses são os pontos aí que eu destaco dentro dessa definição aí da própria Constituição Federal. O professor Paulo Henrique Feijó, uma das grandes sumidades no Brasil que tratam sobre planejamento governamental, ele traz uma definição própria dele sobre o que é que seria o plano plurianual e eu queria compartilhar aí com vocês. Acompanhem comigo na tela, tá? No início está um pouco de leitura, depois a gente vai para um aspecto mais prático, tá? Então, na visão aí do professor Paulo Henrique Feijó, esse cara é um dos caras mais inteligentes, um dos grandes idealizadores dessas mudanças que aconteceram no cenário público, né? Ele, professor João Eudes Bezerra, professor falecido Francisco Ribeiro, professor Liberal Quino, professor Valmolonsky, né? Essas são grandes sumidades. Esse cara aí, eu adoro esse cara, principalmente os livros que Paulo Henrique Feijó utiliza. Daqui a pouquinho eu vou pegar um aqui na minha biblioteca. Vou recomendar um muito bom para vocês. Todos esses aqui, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui na minha prateleira, mas todos esses livros aqui, esses primeiros livros, né, são livros do professor Paulo Henrique Feijó. A gente tem Gestão de Finanças Públicas, Contabilidade Orçamentária, Contabilidade Patrimonial. Enfim, eu sou fã desse cara e sou suspeito de falar dele. E o Paulo Henrique Feijó, ele define o PPA da seguinte forma: PPA, previsto na Constituição Federal, nas constituições estaduais e nas leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios, é um instrumento legal de planejamento de maior alcance temporal no estabelecimento das prioridades e no direcionamento das ações de governo. Estabelece para a administração pública em geral de forma regionalizada, definido na legislação de cada ente, as diretrizes, os objetivos e metas que orientarão a aplicação dos recursos, que podem ser públicos ou privados, nesse caso, quando decorrerem de parcerias para um período equivalente ao mandato do chefe do Poder Executivo, deslocado em um exercício financeiro, atualmente 4 anos. Essa é a definição aí que nós estamos vendo, né, do professor Paulo Henrique Feijó, do que seria o plano plurianual, né? É extremamente importante aí a gente ver primeiro essa noção aí teórica, para depois a gente compreender na prática. Então vamos lá, pessoal, só para a gente compreender aí o que está traçando essas definições e conceitos da Constituição do professor Paulo Henrique Feijó. O plano plurianual é uma lei, como eu já falei para vocês, elaborada para um período de 4 anos, sempre pegando o ano do gestor seguinte, tá? Então, o plano plurianual que está em vigor agora é um plano plurianual, vamos dar o exemplo aqui da Prefeitura de Caruaru, por exemplo, Raquel Lira, no primeiro ano de gestão dela, ela recebeu um plano plurianual vindo do ano da gestão anterior, né, da gestão de José Queiroz, né, o prefeito anterior. Ela assumiu o último ano do PPA de José Queiroz. Mas, nesse mesmo ano aqui, 2017, ela trabalhou com o PPA de José Queiroz, elaborado pela gestão de José Queiroz, mas nesse mesmo ano aqui, ela elaborou o plano plurianual para os 4 anos seguintes. 3 anos da gestão dela, né, tá aqui ó, em verdinho, o segundo ano de governo dela, terceiro e o 4º ano, e 1 ano para o gestor subsequente, né? Aqui em Caruaru, será que quem vai executar esse PPA em 2021 vai ser a própria Raquel? Vai ser o Tony Gel? Vai ser o Rafiei? Vai ser o delegado Lessa, né? Quem será aí que vai executar esse orçamento? Não se sabe, né? A gente tem aí vários candidatos, só até o próprio José Queiroz também, né? Vai se lançar aí a candidato também, né? A gente tem essa eleição, teremos muitos candidatos aqui na cidade de Caruaru, Pernambuco, mas é só para vocês entenderem aí a dimensão temporal do plano plurianual. São 4 anos, sempre pegando o ano do gestor seguinte. Só lembrando um detalhe importante: o planejamento ele não é algo estático. O planejamento é algo dinâmico e precisa ser ajustado todos os anos. Então, a cada ano é feita uma revisão do plano plurianual. Não esqueçam disso, tá? O plano plurianual é uma ferramenta de planejamento para 4 anos, mas a cada ano é feita uma revisão desse plano plurianual, uma nova lei, não alterando, excluindo
por completo ou revogando por completo a lei inicial. Não, não, de forma nenhuma. Apenas aperfeiçoando, melhorando um ponto, uma meta, um objetivo, que o planejamento ele é dinâmico, ele não pode ser estático. Tudo na vida tem que ter algum tipo de ajuste, e essas revisões elas são importantes justamente para se ter esse ajuste aí no plano plurianual, tá? Bom, prazos para encaminhamento, importantíssimo para você que vai fazer concurso. Se tu vai fazer um concurso federal, se baseia nos prazos federais para elaboração e encaminhamento dessa ferramenta de planejamento. Se tu for fazer um concurso do estado ou dos municípios, observem a lei orgânica, tá? Ou a Constituição do estado, aonde você vai fazer o concurso, porque lá pode estabelecer um prazo diferente, tá? Nesse slide aqui, nós temos o prazo da União para o encaminhamento ao Poder Legislativo. Na União, o prazo para encaminhamento ao Poder Legislativo é dia 31 de agosto, tá? E até o dia 22 de dezembro, o Congresso Nacional tem que devolver esse plano plurianual aprovado para a sanção do presidente da República. Isso aqui é a União, tá? Passa lá 112 dias a União do prazo de encaminhamento, que é 31 de agosto, para o Congresso Nacional, e a devolução são 112 dias que passa lá no Congresso Nacional, apreciando esse plano plurianual, aprova para que ele tenha vigor no exercício subsequente, no ano seguinte, tá? Já aqui no estado de Pernambuco, tá? Essas nossas aulas, elas acontecem aqui no estado de Pernambuco, na cidade de Caruaru. Então, o prazo aqui para Pernambuco, obviamente que se você vai fazer um concurso público ou uma prova relacionada ao governo do estado de Minas, de São Paulo, do Rio, procura lá o prazozinho na Constituição Estadual, para identificar se é um prazo diferente, tá? Naquele estado que tu está fazendo o concurso. Mas aqui no estado de Pernambuco, o prazo para encaminhamento para o Poder Executivo, e só o chefe do Poder Executivo é que pode encaminhar esse projeto de lei, né? De revisão ou de elaboração do plano plurianual. O prefeito, o governador e o presidente da República, eles são os únicos que têm prerrogativa de elaborar esse tipo de matéria, que é matéria financeira, tá? Direito financeiro. Então, o prazo aqui no estado de Pernambuco para os estados e municípios encaminharem ao Poder Legislativo esse plano plurianual é 5 de outubro, tá? E o Poder Legislativo tem que devolver para sanção, né, depois de aprovação, emendas, etc., para aprovação do prefeito, do governador, aqui no estado de Pernambuco, até o dia 5 de dezembro, passa 60 dias lá na casa, tramitando esse projeto de lei aí, sendo apreciado, sendo discutido, tá? Mas os prazos são esses: 5 de outubro para encaminhamento e 5 de dezembro para aprovação e devolução, tá? Tem que decorar isso aí, pô, bicho, ó, decore isso aí próximo da prova, tá? Se tiver lá no edital lá do concurso, tu vai ter que dar uma decoradazinha, que pode ser que tem alguma questão relacionada a isso aí, tá? Mas são coisas que naturalmente as pessoas vão esquecer. Alguns desenvolvem um processo mnemônico aí de decorar esses conteúdos. Fiquem à vontade para criar a forma que vocês acharem melhor, mas mais próximo da prova de vocês, ou se for um concurso público, próximo mais desse período, tenta memorizar de alguma forma esses principais prazos aí para tu ficar atento e se dar bem na questão, tá? Bom, esse plano plurianual ele é estabelecido através de uma base. Existem alguns pontos importantes, né, que estruturam esse plano plurianual. O primeiro ponto é a chamada base estratégica, tá? Nessa base estratégica, quem está elaborando, e geralmente quem elabora esse projeto de lei são as secretarias de planejamento municipal e estadual, e a secretaria de Orçamento e Finanças, né, do governo federal, né, a SOF. Então, essas secretarias de planejamento, eles definem primeiro uma base estratégica, que, na verdade, é um diagnóstico socioeconômico, né, do local onde está sendo elaborado aquela ferramenta de planejamento, se é um município do município, se é do estado. Lá você vê indicadores de crescimento, indicadores sociais. Você faz ali um diagnóstico geral daquele município, das dificuldades que aquela região está passando, bem como também das suas potencialidades, porque dentro dessa base estratégica eu vou definir os meus programas, tá? E o que é que seria programa, pessoal? Programas são as ações que eu vou tomar tendo em vista combater um problema existente na sociedade. Mas na frente a gente vai dar um exemplo prático, né, do que é que seria esse programa.
Mas, basicamente, nessa estrutura desse programa, tem que conter a definição de metodologia que eu vou estruturar esse plano plurianual, tem que estar adequado aos órgãos daquela entidade, né, daquele município, daquele governo do estado. Dentro dessa estrutura de planejamento, dessas etapas de planejamento que a gente está elaborando o plano plurianual, a gente vai desenvolver também sistema, né, de elaboração. Nós temos softwares contábeis que fazem esse acompanhamento e elaboração dessas ferramentas de planejamento. Eu vou lá estabelecer os critérios dentro de cada problema que eu tenha na comunidade, de que forma eu vou atacar esses problemas. A gente tem a definição dentro desse plano plurianual, existe a necessidade também de treinamento das equipes, tá? Bem como também dos secretários, dos gestores. A gente precisa também ouvir os conselhos de controle social durante a elaboração dessas ferramentas de planejamento. É até uma determinação da Constituição Federal, né, através das chamadas audiências públicas. E aí a gente constrói essa base estratégica para os 4 anos. Né? Isso aí são algumas etapas que a gente sugere, né? Dentre as quais o planejamento, o treinamento é extremamente importante para a construção desse planejamento, e a criação também desses programas pode acontecer de forma setorial também. Tem que ter consistência entre o que eu estou planejando para os 4 anos e o que dá para fazer. Não adianta eu querer fazer algo que eu não tenha recursos suficientes para cumprir, para executar. E na estrutura que nós temos hoje no Brasil, de orçamento do programa, todas as ações que eu vou colocar mais na frente no meu orçamento tem que estar baseados nos programas e no que eu coloquei aqui de estratégia de governo do meu plano plurianual. Então tem que ser algo realista, né, dentro de cada ano. Dentro dessas etapas de elaboração do PPA, a gente consolida os programas de cada secretaria, de cada departamento, de cada setor, encaminhamos ao Poder Executivo, o Poder Executivo analisa, aprova, vota, devolve para o chefe do Poder Executivo sancionar, é feita a execução desse plano plurianual e depois há a avaliação e revisão desse PPA através dos órgãos de controle, né, como o Tribunal de Contas, ou então o controle interno e outras entidades. Né? Essa é a visão que a gente tem. Mas, afinal, a gente está falando de programa do PPA. O que é um programa? Tá? O que é que seria um programa? A gente tem aí um exemplo no próximo slide tratando sobre o que é programa, mas para a gente entender de forma prática, pessoal, o PPA ele é uma lei, é uma coletânea de problemas. E a solução para esses problemas é o Estado dizendo que identificou aqueles problemas e que vai combater dessa forma aqueles problemas. Então, eu tenho um problema na área de saúde, de assistência, de cultura, de saneamento, eu tenho diversos problemas. E o Estado, para cada problema desse, vai criar um programa para resolver esse problema, tá? Por exemplo, quem aqui não conhece o programa Bolsa Família, né? Famosíssimo programa Bolsa Família de distribuição de renda. Existia a necessidade do Estado retirar da linha de pobreza uma quantidade significativa de pessoas e foi criada uma estrutura. Essa estrutura de ação que envolve repasse de dinheiro, qualificação, estrutura das prefeituras para o cadastro, etc. Essas ações, elas compõem um programa. Um programa, tá? Que é uma unidade de ação onde o Estado vai apresentar as ferramentas que ele vai combater esses problemas, tá? Então, vamos ver aqui, para a gente entender o que é um programa, vamos ver aqui um caso concreto, tá? Antes da gente ver um caso concreto, tem aí uma definição, tá, pessoal? Tem uma definição, vamos acompanhar essa definição aí, textual aí do que seria um programa. Acompanhem comigo. O programa é um conjunto articulado de ações, projetos, atividades, operações, estruturas e pessoas motivadas ao alcance de um objetivo. Esse objetivo é concretizado em um resultado, solução de um problema, em atendimento de uma demanda da sociedade, expresso pela evolução de indicadores, possibilitando-se assim uma avaliação objetiva da atuação do governo. Os programas visam conferir maior visibilidade aos resultados e benefícios gerados à sociedade, garantindo objetividade e transparência na aplicação dos recursos públicos. Essa definição aí é espetacular. Eu gosto muito, tratando especificamente sobre o que é o plano plurianual, tá? Então, vamos aí agora para um caso concreto, tá? Então, já que o plano plurianual é um elenco de problemas, imagine a seguinte situação, o seguinte cenário aí dentro do círculo: pessoas adoecendo decorrente do mosquito da dengue, tá? Então, o Estado, vendo esse problema, tem que adotar critérios, medidas, ações que ele vai ter que tomar para reduzir essa situação, esse problema aí.
ou extingui-lo, mas alguns problemas não tem como você extinguir, tem como você minimizar, como é o caso do combate à dengue. Então, eu vou estabelecer os critérios que eu possa utilizar para eliminar esse problema, tá? Através de algumas ações. Então, como exemplificando aí no slide, a gente tem a primeira ação que eu vou construir dentro desse programa de combate à dengue. Veja que ele tem lá um título lá em cima em vermelho, né? Eu já batizei esse programa, Programa de Combate à Dengue. Primeira ação que eu vou estabelecer para os próximos 4 anos é a aquisição de veículos adaptados, fumacê, tá? Isso é uma ação que eu vou fazer para combater o mosquito da dengue. Mas o que acontece? Uma ação só, muitas vezes, não resolve o problema. E nesse caso aí, alguns especialistas dizem que esses produtos do carro fumacê são altamente cancerígenos. Então, eu não posso utilizar o carro fumacê todos os dias dentro da administração pública. Eu não posso. Eu não posso fazer isso de forma nenhuma. Eu tenho que utilizar outras medidas. Então, qual é a minha segunda medida aí dentro desse programa, pessoal? Eu vou ampliar as minhas equipes do PSF, porque as pessoas vão adoecer, vão precisar ser atendidas, eu vou precisar de uma estrutura melhor dentro do Estado para fazer isso. Então, eu vou lá estabelecer a quantidade de equipes que eu vou criar, que eu vou ampliar, e vou focar também no combate à dengue também, tá? Não há problema, eu posso, às vezes, aumentar a criação de mais equipes, tendo em vista uma epidemia, uma endemia, ou uma pandemia como a gente está vivendo agora, nesse cenário de pandemia que o mundo está passando. Tá? Eu posso ampliar as equipes dependendo disso, mesmo que atenda diretamente algumas ações, mas indiretamente os médicos vão atender quem chega com algum problema diferente da dengue, mas quem chega com problema relativo à dengue também. Tá? Então, isso é uma segunda ação e eu vou quantificar quantas equipes, quanto custa esses profissionais, da mesma forma que eu vou quantificar o carro fumacê, quanto custa, quantos são, tá? Eu vou quantificar isso também dentro do meu plano plurianual e vou estabelecer uma série temporal, tá? Mas isso não é suficiente, então eu vou criar aqui uma terceira ação. Qual seria a terceira ação? Eu vou ampliar as minhas equipes dos agentes comunitários de saúde, para que eles passem nas casas, coloquem aquele produto na água, observem e orientem a população para fechar as caixas d'água, limpar os cantos de vasos e pneus velhos, onde junta água. Tá? Os agentes comunitários eles são extremamente importantes nesse combate à dengue, né? Então, é uma outra ação e eu vou quantificar. E vou quantificar isso para 4 anos, tá? O custo que eu vou ter disso para 4 anos, ok? E do outro lado também, ó, uma quarta ação, eu preciso da participação da população. Não é só a ação do Estado. A população também precisa estar consciente que aquela ação que está sendo medida tem que ter a participação dele também, tá? Então, eu vou tomar algumas medidas, como, por exemplo, campanhas de conscientização através de rádio, TV e internet, né? E vou quantificar lá o número de chamadas, quantas em rádio, quantas em TV, vou colocar isso dentro do meu plano plurianual, dentro dessa minha ferramenta de planejamento de médio prazo, para que a gente possa ter uma dimensão nos 4 anos do que tem que ser feito, tá, pessoal? Eu estou aqui dando um exemplo de um problema específico, mas a gente poderia tratar de diversos outros problemas, saneamento, mobilidade urbana, meio ambiente. Para cada problema que exista dentro do Estado, tem que existir um programa para combater, o Estado tem que criar um programa para combater aquele problema e diminuir a quantidade de risco sobre aquilo. Qual a observação que eu faço em relação à elaboração do plano plurianual? Se você vai elaborar um plano plurianual, um programa do plano plurianual de um problema que você não domina, escute os especialistas daquela área, tá? Que eles vão te dar o caminho da melhor forma de combater aquele problema. Esse fim de semana mesmo, domingo, eu estou fazendo o plano de governo de um dos candidatos à prefeitura de Caruaru, e nesse domingo mesmo eu passei quase 3 horas conversando com um grande ambientalista que entende muito de saneamento, entende muito de meio ambiente, ele dando algumas dicas para a gente criar as alternativas para o plano de governo, que, na verdade, esse plano de governo ele tem que ser espelhado no plano plurianual dos municípios, tá? Existe aí até o projeto de lei de qualidade fiscal, que vai substituir a lei 4.320, que estabelece isso, que os planos de governo, o que o cara prometeu na campanha, tem que constar dentro das ferramentas de planejamento, aonde se insere inicialmente o plano plurianual. Tá? Então, é importante você ouvir, porque você sempre vai ter uma vertente diferente sobre aquele assunto. Ninguém sabe de tudo.
E dentro da administração pública, você tem que atacar os problemas sem um viés ideológico e sem um viés religioso também. Tá? Você tem que atacar aquele problema da forma mais técnica possível, desprendido de qualquer viés. Embora que nós sabemos que muitos programas que são criados ou foram criados na história a nível federal, estadual e municipal, tem muito cunho ideológico. Isso é ruim muitas vezes, porque você não ataca diretamente o problema. E eu falo muito isso em relação a dois pontos que o Brasil tem falhado quanto às suas políticas públicas. Um é em relação ao combate às drogas. Tudo que nós fizemos nos últimos 100 anos para o combate às drogas não deu certo. Os nossos programas não deram certo de combate às drogas. Então, se o caminho que você está tomando é o caminho errado, esse caminho ele tem que ser modificado. Você não pode ficar utilizando um caminho que não dá certo. Né? Qual é a grande diferença do ser humano e de outros seres que perdem a capacidade de pensar? É que nós vemos uma coisa errada e não repetimos aquilo que está sendo feito errado. A gente aprende com isso, não é? Então, se o caminho que a gente está tomando há muitos anos para o combate às drogas não está dando certo, esse caminho tem que ser mudado radicalmente, tá? Existem políticas que estão sendo adotadas no mundo inteiro, mais severas, outras mais flexíveis, outras mais modernas, outras mais conservadoras. Mas algo precisa ser modificado aqui no Brasil em relação à política de combate às drogas, né? Nós não sabemos quem são os usuários de drogas, o Estado ele não tem essa capacidade de identificar esses possíveis usuários. E, dentro dessa identificação, criar programas que possam tirá-lo do uso excessivo, né, de drogas que são chamadas drogas leves. E quando eu digo isso, inclui-se também o álcool, o tabaco e a maconha, tá, pessoal? Então o Estado teria que ter medidas de identificar essas pessoas que hoje elas são invisíveis para o Estado. O Estado, identificando essas pessoas, é capaz de criar alternativas para resolver esses problemas do hiperconsumo. Tá? Se um cidadão toma um copo de uísque por dia, talvez não seja um problema. No momento que ele passa a tomar uma garrafa de uísque todo dia, estou dando um exemplo do uísque, mas entenda-se cigarro, drogas afins, e ele passa a um hiperconsumo, isso vai trazer um problema para ele, para o Estado, para a sociedade, e esse problema precisa ser atacado antes que seja irrecuperável, antes que a pessoa seja um trapo humano lá, decorrente do uso excessivo de drogas e que não seja mais possível recuperá-lo, tá? Então, a nossa política aplicada é uma política que não dá certo, tá? Existem políticas mais avançadas. Nós tivemos aqui recentemente no Uruguai, e obviamente, pessoal, que nós estamos discutindo aqui, eu peço a vocês que tenham maturidade para entender o que eu estou discutindo. A gente está discutindo aqui políticas públicas, sem um viés ideológico, sem um viés político. O Uruguai mesmo legalizou a utilização da maconha. Qual o objetivo? Primeiro, para você utilizar, as farmácias vão poder vender maconhas. Essa maconha ela vai ser plantada em terreno militar, está sendo plantada em terreno militar no Uruguai. Aquela maconha ela tem na sua atividade molecular, que ela é modificada em laboratório, tem lá a identificação dessa molécula, tá? Para que seja identificado para onde é que essa droga foi, caso ela saia do terreno militar, das farmácias, para um mercado externo. Então, tem como você identificar se aquilo ali está, se aquela maconha que está sendo produzida ali no Uruguai vai para outro local. Essas farmácias ela têm um cadastro sigiloso desses usuários que podem comprar isso em pequenas quantidades. Então, o Estado passa a identificar aquele usuário, tá? E, obviamente, após identificar esse usuário, não vai forçá-lo, mas vai indicar psicólogos, vai indicar clínicas, para que ele, se ele for levado ao hiperconsumo, ele consiga sair disso. E talvez esse caminho seja um caminho diferente do que está se fazendo. Essa medida foi tomada agora há poucos anos, 2, 3 anos, né? No governo de Mujica. E se não der certo, muda tudo. Muda tudo. Não existe droga boa e droga ruim. Droga é droga sempre.
Maconha, cocaína, é tudo droga. Bebida, cigarro, é tudo droga. Eu não gosto de droga. É errado. Não é para usar isso. Traz problema para a sociedade, traz problema para a família, traz problema de saúde, ou um consumo pequeno ou um consumo grande. Tá? A utilização dessas drogas é quem move a atividade da criminalidade, do narcotráfico, que é um dos piores fatores que envolvem a criminalidade do Brasil, tá? É o narcotráfico, mantido por quem consome drogas. Não é bom drogas, tá? Não é bom. Eu não estou aqui fazendo apologia a drogas de forma nenhuma. Por isso que eu estou dizendo que a gente está discutindo aqui políticas públicas e tem que discutir isso no viés técnico e não no viés ideológico. O que eu estou querendo passar aqui para os senhores é que as políticas de combate a drogas que nós estamos utilizando com o passar dos anos não deu certo. Não está dando certo. Por que não trilhar um caminho diferente? Agora, obviamente que nós tivemos exemplos de legalização da maconha muito ruins, como aconteceu com alguns estados norte-americanos, como aconteceu com alguns países da Europa. Alguns estados norte-americanos, você compra maconha livremente, compra daqui e vai vender no estado vizinho. Errado a política relacionada ao combate às drogas utilizado nos Estados Unidos. Não está dando certo, lá deu errado. Tá? Vamos ver aqui o vizinho nosso, Uruguai, se está certo. Como é que o Brasil pode se portar em relação a isso? O que eu estou querendo dizer, pessoal, é que quando você estiver criando, a gente está falando de políticas públicas, é algo muito sério. Você tem que estudar com profundidade os assuntos. Tá? Eu não estou aqui fazendo apologia, estou mostrando um contraponto. Obviamente que existe uma outra corrente, que é a corrente que sempre defendeu as políticas que estão hoje combate a drogas. E não está dando certo. Cada vez mais só aumenta o consumo e só aumenta o faturamento do narcotráfico. Tá? Eu vou pedir a vocês que vocês assistam, e eu peço isso, obviamente que a gente não tem como pontuar isso, mas eu gostaria muito que todos vocês assistissem o filme Tropa de Elite 1. Tropa de Elite 1. Uma das atuações primorosas de Wagner Moura, mostrando em sua essência o que é que o consumo da maconha e das drogas traz para a sociedade. Mostra o caso real do Rio de Janeiro, a situação do Rio de Janeiro, o que é que ocasiona e quem financia isso. Quem financia muitas vezes o narcotráfico é o classe média, que é o usuário da droga. Ele é que está mantendo lá o consumo daquela droga, tá, pessoal? Então eu peço a vocês que vocês assistam esse filme até para fazer um contraponto. Tem um pouco de violência, obviamente, esse filme, e obviamente para se vender tem que ter algum tipo de atrativo, mas o pano de fundo do filme, do Tropa da Elite 1 e do Tropa da Elite 2, é fantástico. É fantástico. O estado do Rio de Janeiro, há muito, os estados brasileiros, há muito perderam o combate às drogas por uma falta de atuação do Estado. Quando, há alguns anos atrás, o Estado se mobilizou na região do Rio de Janeiro para pacificar os morros lá e diminuir a atuação do narcotráfico, esse narcotráfico subiu por Nordeste. Nós temos hoje grandes facções criminosas no estado do Ceará, no estado de Pernambuco, que migraram para cá. Tá? Estão aqui dominando esse mercado. Tá? Então, é algo que o Estado precisa combater através dos programas do Plano Plurianual. Não é algo que a gente tem que passar desapercebido, tá, pessoal? É algo que precisa ser combatido. É algo que nós precisamos ouvir os especialistas que tratam sobre isso. Tá? Há algum tempo, eu estive conversando aqui em Caruaru, lá no Clube Intermunicipal, com um ex-coronel aqui de Caruaru, da Polícia Militar, e ele mostrando a visão dele, né, em relação ao combate às drogas e alguns aspectos, e eu mostrei uma visão interessante, que na verdade não era nem uma visão minha, tratando sobre a questão da criminalidade, né, a gente estava discutindo muito essa questão da criminalidade. Existe um livro, pessoal, e eu peço que vocês anotem o nome desse livro, tá? Tem alguns alunos que conseguem baixar esse livro aí na internet, eu não sei como é que baixa isso, tá? Mas anotem um livro fantástico que é chamado Freakonomics, tá? Freakonomics. Eu não sei se esse livro tá aqui.
Freakonomics. Eu empresto os livros e o livro... Eu tenho aqui o Super Freakonomics. Eu consegui identificar aqui. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Esse é o livro que vem depois, tá? Esse é o Super Freakonomics, tá? Muito bom também. Muito bom também. São dois autores norte-americanos, o Steven Levy e o Stephen Dubner, né? Um economista, se não me falha a memória, e um jornalista. Eles utilizam a estatística para identificar o fator primordial que causa as situações, tá? Por exemplo, como é que a criminalidade diminuiu na Índia, né? A criminalidade e principalmente a violência contra a mulher. Ele mostra aqui no livro dele que o pior lugar para uma mulher nascer é na Índia, né? Existe uma situação absurda na visão de mulher na Índia. Eles não consideram a mulher como um ser que constitui a sociedade, é uma sociedade extremamente machista. Existem casos absurdos, são os maiores índices de violência contra a mulher na Índia, né? A mulher é um objeto, é algo em segundo plano, e os autores eles provam que a violência na Índia ela diminuiu, estatisticamente eles comprovam isso, através de campanhas publicitárias e das novelas, mostrando situações de espancamento de mulheres e outras coisas mais, trazendo a consciência para a população. Veja que coisa interessante. Então, esse livro aqui, ele traz esse viés. É um viés estatístico, ele mostra estatisticamente como algumas determinadas situações que acontecem no seio do Estado e da sociedade acontecem, quais são esses fatores, né? Por exemplo, eles falam casos sérios como esse, relacionado à violência contra a mulher, mas casos banais também. Por exemplo, num dos estudos aqui do livro dele, num desses livros, né, esse aqui é o Super Freakonomics, mas o que eu indico para vocês é o Freakonomics, tá? Um desses livros, ele diz lá, ó, quando uma pessoa bebe, né, nos Estados Unidos, é mais propício ele morrer bebendo e dirigindo ou bebendo e indo a pé para casa. Então ele mostra que algumas partes dos Estados Unidos e do mundo é mais perigoso você beber e voltar para casa andando do que beber e dirigir. Então, assim, é um filme não, é um livro baseado em estatística que eu gosto muito e recomendo a leitura, pessoal. Não como defendendo isso aqui como verdade, tá? Isso é um estudo estatístico, né? Mas como contraponto ao que você pensa, tá? Então, eu estava conversando com esse coronel, meu amigo, né, de Caruaru, né, a gente falando sobre políticas públicas, e eu comecei a discutir com ele sobre um viés em relação à redução da criminalidade, que ele ficou assim admirado. Ele disse, olha, nunca com a minha expertise de polícia eu tinha pensado sobre esse viés e faz total sentido. Na verdade, não era nem um ponto de vista meu, era um ponto de vista desses autores aí que eu apresentei o livro para vocês. Preste atenção, e eu peço a vocês que vocês tenham muita maturidade para escutar o que eu vou dizer aqui, tá? Obviamente que eu não estou defendendo nem fazendo apologia, não é uma posição minha, é apenas para a gente discutir políticas públicas, tendo em vista que muitas dessas políticas não estão dando certo há anos. Então, um dos estudos lá do Freakonomics, não do Super Freakonomics, mas do primeiro livro, o Freakonomics, desses dois autores, eles mostram que a criminalidade entre 2 décadas nos Estados Unidos caiu drasticamente. Se não me falha a memória, foi entre a década de 70, 80 e 90. Eles pesquisaram quais foram os fatores que levaram à redução da criminalidade nos Estados Unidos, tá? Então, ele pegou lá vários elementos estatísticos para ver a correlação. O que é que tem correlação com essa queda? A década de 70, os Estados Unidos estavam vivendo um boom de criminalidade, como nós vivemos hoje no Brasil, muito latrocínio, muita violência doméstica, enfim. Então, primeiro, eles identificaram o perfil do criminoso. Tá? Qual é o perfil do criminoso? O perfil do criminoso são crianças que nasceram em lares desestruturados. Crianças que nasceram em lares desestruturados, ou seja, uma criança que nasceu em um lar que não tem um pai, não tem uma mãe, não tem uma estrutura familiar razoável, ele é aliciado para a criminalidade muito mais fácil do que uma criança que cresce com estrutura familiar. Isso não quer dizer que uma criança que nasce em berço de ouro, ela não vai ser levada à criminalidade, a gente tem vários exemplos, mas estatisticamente ele mostra lá que esse fator, a estrutura familiar, é muito importante. E dentro dessa estrutura familiar, eles destacam o que é importante? A renda do pai e o grau de escolaridade da mãe.
quanto maior a escolaridade da mãe e quanto maior a renda do pai, menos a possibilidade daquele menor ser aliciado para a criminalidade, ela é menor. Ela é menor, tá? Isso aí a gente está provando, ele prova lá estatisticamente esses dois fatores. Então, primeiro ele mostra lá, o perfil do criminoso é basicamente crianças que cresceram sem estrutura familiar e foram aliciados pela violência, né? Pela criminalidade, com maior facilidade, tá? Então, ele começa a analisar outros fatores. E os fatores que eles colocaram na pesquisa foi aumento do efetivo policial na rua, aumento das leis, aumentando as penas, construção de novos presídios e presídios de segurança máxima, tá? Ele pegou lá várias variáveis para ver se no modelo estatístico isso tinha correlação com a queda da criminalidade, tá? E ele colocou lá um fator dentre centenas de fatores que eles colocaram lá, que ele achou, ele colocou lá por colocar, mas que chegou ao elemento principal, a correlação principal para a redução da criminalidade, que foi o aborto. O que é que aconteceu? No final da década de 70, não me recordo bem se foi esse caso específico na década de 70, mas eu acredito que foi, uma prostituta americana, ela é usuária de drogas, prostituta, ela engravidou e entrou com um pedido na justiça para abortar, porque ela não tinha a mínima condição de sustentar aquele filho, era um usuário de drogas, tá? Uma prostituta, tá? Então, um juiz concedeu uma decisão judicial que ela pudesse abortar. O sistema jurídico norte-americano de common law é um pouco diferente do sistema brasileiro. Então, uma jurisprudência de um juiz pode servir de jurisprudência para diversos outros. E, tendo com base essa jurisprudência, vários outros juízes de outros estados adotaram essa jurisprudência e indiretamente legalizaram o aborto. Vários estados hoje americanos, a última visita que eu fiz lá aos Estados Unidos, tem lá o nome, você chega de frente, tem clínica de aborto, tem lá. Tá? Obviamente que a mulher, quando ela chega para fazer o aborto dentro dessas clínicas de aborto, existe lá todo um atendimento psicológico, tentando demover ela da decisão que ela está tomando. Existem programas de financiamento do Estado durante o período do tempo do governo norte-americano para que ela possa se manter, para ela não abortar aquela criança, ela manter aquela criança. Tem uma estrutura do Estado para tentar demovê-la dessa decisão. Mas se ela quiser tomar aquela decisão, porque ela não pode sustentar a criança, aquela criança vai crescer sem uma estrutura familiar, o Estado autoriza. Então, o que é que aconteceu, pessoal? Tendo em vista os estudos dessa pesquisa e da redução da criminalidade. Os criminosos da década seguinte não nasceram, porque o aborto foi legalizado em massa. Estão percebendo? Eu não estou aqui fazendo apologia de forma nenhuma ao aborto. Não estou fazendo, mas já que estamos discutindo caminhos para a gente reduzir criminalidade e as políticas de criminalidade que nós estamos utilizando não estão dando certo, não estão reduzindo a criminalidade, é um olhar diferente. Os criminosos da década seguinte não nasceram. As crianças que iriam crescer sem estrutura familiar não nasceram. Quando eu chego em Recife mesmo e paro no sinal e vem uma criança batendo no vidro, me pedindo esmola, aquilo me corta o coração. Porque naquele momento o Estado poderia pegá-lo, abraçá-lo, recuperá-lo. Porque daqui a 5, 6, 10 anos ele vai estar na minha porta me assaltando. Ele vai estar naquele mesmo sinal me assaltando com a arma. E o Estado vai lá. O Estado não tem políticas para acolher depois que nasce. Um dos governadores que defendeu isso há muito tempo foi o Cabral, aquele governador lá do Rio de Janeiro que está preso, né? É um louco, aquele cara, né, tem uma loucura, é um corrupto, enfim, mas ele tinha essa ideologia porque ele vivia a realidade do Rio. Eu lembro do depoimento dele que a Globo uma vez, a Globo é foda, a Globo é a Globo. A Globo é a Globo, um dia aquela porra se quebra. Mas enfim, eu lembro uma vez a Rede Globo fez uma manchete, algo absurdo, o governador defende o aborto, aí colocou a igreja. Obviamente, pessoal, que a gente está discutindo com viés religioso, não. Eu sou cristão, aborto é pecado. Tá? Mas, mesmo sendo pecado, existe hoje diversas mulheres no Brasil, todos os dias, que estão praticando aborto em clínicas sem nenhuma condição. Então, a questão do aborto é uma questão de segurança pública e a questão do aborto é uma questão de saúde pública e que o Estado não pode se esconder. Tá? Isso é um viés para o combate à criminalidade que tem que ser pensado, tem que ser discutido.
Se utiliza esse caminho, se não der certo, retrocede depois. Tá? São pontos que nós precisamos pensar. Mais uma vez, eu peço a vocês que nós estamos aqui discutindo elaboração de programa, nós estamos discutindo aqui políticas públicas sem um viés ideológico. O que eu estou falando aqui pode estar certo, pode estar errado. Não é a minha visão, é a visão de outros autores. Mas é um olhar diferente ao que está sendo feito. Tá? Então, quando você for elaborar um programa, a gente está elaborando aqui um programa simplório, né? Que é um programa de combate à dengue. Tá? Mas, quando vocês forem elaborar programas de área que vocês não dominem, chame um especialista. Estudem aquilo, se aprofundem naquilo, vejam um olhar diferente para se ter um contraponto em relação àquela questão, tá? Para que o teu programa que seja elaborado seja um programa efetivo, não seja um programa fictício só para inglês ver, tá? Seja uma política pública positiva dentro da realidade que consiga resolver os problemas, tá, pessoal? São algumas ideias para a construção. Voltando para cá, para essa questão de elaboração, a gente viu aqui as ideias, né, as ações que eu vou elaborar nesse combate aqui à dengue, né? Como é que eu vou colocar isso nos 4 anos? De que forma? Vê aí, pessoal, como é que a gente vai condensar isso? E para contador, o contador não tem dificuldade de fazer conta, né? Obviamente que nesse PPA aí, eu estou colocando só 2 anos, tá? Mas a gente teria que aqui, ó, projetar o custo para 4 anos, tá? Então, por exemplo, a primeira ação aqui, aquisição de equipamentos fumacê, veículos e outros necessários para combate à dengue. Aqui tem uma codificação técnica que é utilizada de acordo com a Lei 4.320, né, e algumas portarias da Secretaria de Orçamento e Finanças. Produto, veículo e o fumacê. Quantidade que eu vou comprar, 2 veículos e 2 fumacês. E aqui o custo, R$100 mil para a compra de 2 veículos e R$10 mil para a compra de 2 fumacês, em 2020 e 2021. Obviamente, aqui a gente está tratando de um plano plurianual. Eu não coloquei aqui um slide atualizado, pessoal. Esse slide aqui foi utilizado no ano passado, em minhas aulas, né, em meus treinamentos, profissionais também, inclusive, que esse material a gente utiliza lá também, e aí tem 2 anos, né, mas obviamente que agora nós estamos em 2020, a revisão do plano plurianual, ele eliminaria isso aqui em 2020, né, seria só uma revisão para 2021, e em 2021, sim, o próximo gestor vai fazer o plano plurianual para os 4 anos. Então, eu dentro do plano plurianual, eu estabeleço lá essa estrutura, tá? Com campanha de conscientização de rádio e TV, não foi uma das ações que a gente colocou lá no programa, não foi para resolver o problema, então tem lá, ó, descrição, promoção de campanhas publicitárias de conscientização sobre o combate à dengue. Classificação, produto, chamadas de TV e de rádio, quantidade, 8 chamadas de TV de X minutos e 40 chamadas de rádio de Y minutos. E aqui o custo, ó, vou gastar 90 mil em 2020 e vou gastar 60 mil em 2021. Obviamente que você tem que detalhar isso aí pela quantidade de anos ou de tempo ainda que esteja em execução o plano plurianual, se 4, se 3, se 2 ou se 1 ano apenas de revisão do plano plurianual, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui algumas perguntas no chat, se alguém se manifestou. Nenhuma pergunta. Nenhuma pergunta, né, em relação a isso. Tá só o pessoal chocado com o que o professor Heber falou aí. Não é minha ideia não, tá, pessoal? Isso aí a gente está discutindo políticas públicas, é só para você se chocar mesmo e ter um contraponto e pensar. A gente precisa pensar, né? Eu tenho uma prima, só utilizando um exemplo prático, gosto demais da minha prima, mas ela tem um dedo muito ruim para namorado, né? E de 6 em 6 meses ela acaba o namoro e surta, né? Aí, vou tomar chumbinho, vou tomar remédio para se matar, vou tomar. Aí uma vez eu fui conversar com ela, digo, ó, minha filha, veja, é uma situação que está trazendo problema para o seu pai, para a sua mãe, para a família inteira, né? Isso aqui, só quem pode resolver é você, porque o seu perfil é só de cara que farra, que bebe, é o mais bonitinho, é o mais boizinho, mas é o cara mais errado, é o cara que bebe, o cara que farra, né? Nessa turma mesmo nossa, não tem nenhum com esse perfil. Eu acredito que todos nessa sala aqui são sérios, rapazes que não bebem, que não fumam, que, né? Mas tem muito cara errado aí, e você só escolhe esse perfil. Pega um cara trabalhador, um cara mais feinho, mas um cara trabalhador, um cara decente, um cara honesto, um cara que lá apresenta para a família, não só se encontra com você no escondido. O perfil do cara que você está pegando é errado, só vai dar em merda. Aí de 6 em 6 meses, o teu problema ele só aumenta. Então, teu dedo está podre. Escolha melhor, muda o caminho, gota serena. Eu disse a ela mesmo assim, né? E até que ela escutou meu conselho, isso aí está durando mais um tempinho, eu espero que dure mais. É um evangélico, né? Não sei quanto tempo ela vai aguentar sem farra. Mas vamos ver se dá certo, né? Vamos ver se dá certo. Mas tem que mudar o caminho, pô. Então, se a política pública que a gente está utilizando é essa, está dando errado, muda.
O namoro tá dando errado aqui. Muda, meu filho, é filho, né? Não tá dando certo ali, não. Venha pra cá, pelo amor de Deus. A vida é tão fácil, a gente que complica a vida, né? Nunca vi. Pelo amor de Deus. Bom, só dando continuidade aqui, conceito de ação, né? Essas ações que a gente vai fazer, eles podem ser projetos, atividades ou operação especial, né? Atividades são manutenções que a gente faz no estado, compra de insumos, manutenção. Projetos é aquisição de equipamentos, obras que a gente faz. São alguns termos que a gente faz. Dentro desses programas, existem os programas temáticos ou finalísticos que visam combater um problema e mudar uma situação. Mas também nós temos os chamados programas de apoio administrativo, que é pagar a folha de funcionário da Secretaria de Educação. Não existe um problema, existe ali uma despesa normal, uma ação normal de manutenção do Estado, então a gente chama isso de programa de apoio à gestão, diferentemente do programa de combate à dengue, que é um programa temático ou finalístico, tá, pessoal? E um dos pontos mais importantes do plano plurianual é o estabelecimento de indicadores. Indicadores são unidades de medida que nós colocamos no plano plurianual para identificar se aquele programa ele está dando certo ou está dando errado, tá? Então, na elaboração do plano plurianual, nós temos que colocar indicadores de desempenho. Os nossos programas hoje, a nível municipal e estadual, são muito ruins. Eu isento os programas federais, que são programas muito bons, são até exemplo para o mundo inteiro, os programas que o governo federal, desde o governo Fernando Henrique, né, depois Fernando Henrique, Lula, Dilma, e o governo Bolsonaro, por trás tem a SOF lá, né, que é a Secretaria de Orçamento e Finanças, que tem feito um trabalho brilhante no governo federal e é exemplo para o mundo inteiro, mas os planos plurianuais dos estados e dos municípios são muito ruins porque não tem indicadores, tá? Para medir se aquele está dando certo ou errado, porque se tiver um indicador, eu vou medir e eu vou cobrar o gestor que não estiver atingindo resultados positivos, tá? Então, só para a gente entender um pouco o que é um indicador, pessoal, eu aí vou estabelecer nesse modelo aí de PPA, nesse programa de combate à dengue, 3 indicadores só. Número de casos de dengue, número de mortos e custo do programa, tá? Para vocês entenderem o que é um indicador de desempenho, tá? Que tem que estar estabelecido lá no PPA, tá? Então, imaginem que eu estabeleci no meu PPA esses 3 indicadores. No PPA, só vai o indicador sem valor. Então, começa o ano agora de 2021. Eu vou executar o último ano do PPA deixado por Raquel na minha gestão. Eu virei prefeito de Caruaru, tá? Então, eu começo a executar lá o meu plano plurianual. Tá? Então, eu tenho esses 3 indicadores. Então, passou 2021, aí eu vou ver os resultados de 2021. Então, dezembro de 2021, eu paro e vou analisar o resultado desse programa de combate à dengue de 2021, dezembro de 2021, e compará-lo com o resultado dos últimos anos. Então, preste atenção aí nessa tabela, pessoal. Número de casos de dengue, 2018, 433, 2019, 574, 2020, 685 e 2021, 721. Fala aí no chat, os casos de dengue estão aumentando ou diminuindo com o passar do tempo? Fala aí no chat aí, rapidinho. Ou abre o áudio aí e fala comigo aí no áudio. Tá todo mundo dormindo, né? Os casos de dengue estão aumentando, né? Estão aumentando. Isso, Wellison, Gleidson, aumentando. Né? Amanda, aumentando. Ou seja, 433, 570, 600, 700. Ou seja, que política pública é essa que os casos de dengue estão aumentando? Primeiro indicador, mas eu não posso tomar uma conclusão só com esse indicador, preciso cruzar ele com outros. Número de mortes, que é o segundo indicador. Então, eu identifiquei que em 2018 morreu uma pessoa, 2019 duas, 2023, 2021 quatro. O que é que está acontecendo aí, pessoal? Fala aí no chat. Está aumentando o número de mortes ou não? Está piorando a situação ou não? Fala aí no chat. Aumentando também. Aumentando também. Aí vamos agora para o custo, que é um outro indicador. O custo do programa. Então tem lá, ó, eu gastei R$1 milhão em 2018, 1,5 milhão em 2019, 2 milhões em 2020 e 2 milhões em 2021. Pessoal, esse programa aí de combate à dengue tá dando certo ou tá dando errado? Tá dando certo ou tá dando errado esse programa da dengue? Errado. O programa tá errado, pessoal. Eu tô gastando mais para resultados ruins. Por isso que quando um caminho que você está tomando está dando errado, tem que mudar, tem que revisar. O plano plurianual, ele tem que ser revisado todo ano. Ele tem que ser revisado para ajustar isso. Eu tenho que medir. Então, os programas hoje eles não são acompanhados principalmente pelo sistema de controle interno.
O nosso controle externo também não tem tempo, não tem braço de acompanhar isso. Aqui no estado de Pernambuco, há mais de 10 anos atrás, eu participei e vibrei muito com as chamadas auditorias de natureza operacional, as ANOPs, que o Tribunal de Contas de Pernambuco estava começando a fazer, acompanhando alguns programas, programa do leite, um outro programa relacionado à preservação lá do Parque Histórico de Olinda, que o cara ia para campo olhar mesmo, acompanhar aí. Aí o Tribunal de Contas não tem tempo, engavetou isso aqui no estado de Pernambuco, engavetou porque não tem braço, não tem auditores suficientes para acompanhar isso. Nem o sistema de controle interno está acompanhando. Por isso que as nossas políticas públicas não estão bem executadas, tá? E nos slides aí subsequentes, pessoal, eu mostro para vocês diversos indicadores que a gente pode estabelecer. Olha aí, ó, índice de desenvolvimento da educação básica, média por aluno, taxa de distorção, taxa de rendimento. Isso aqui são exemplos de indicadores que eu posso utilizar em programas de educação, da assistência. Para cada tipo, esses slides vocês vão ter disponíveis eles ainda hoje. Vocês vão ver aí diversos indicadores que a gente pode estabelecer dentro do programa do plano plurianual, que é o ideal, para que a gente possa acompanhar e medir esses programas, tá? Custo do professor, esses são indicadores mais na área de educação. Mas temos aqui, ó, número de ruas e regiões atendidas pelo sistema de coleta de lixo, quantidade de tonelada de lixo. Para cada tipo de programa, número de ruas saneadas. Para cada tipo de programa, tem um indicador aqui que eu posso estabelecer. Tá? Eu coloquei esse slide aí de propósito, porque num treinamento que eu fui fazer, um cidadão lá, que é um técnico, disse, o máximo que eu consigo criar é 10 indicadores. Aí no outro dia do treinamento, eu levei para ele 10 páginas de indicador. Meu filho, ó, se você tem preguiça de criar indicador, tá aqui pronto. Ah, que indicador danado. Bote aí no programa do PPA para a gente acompanhar isso, homem. Eita, que interessante, né? Não imaginei que fosse tanto. Você pesquisou? Não, não é pesquisar muito, não, pô. É você ver um programa e começar a entender como é que deve medir aquele programa, né? Com o passar do tempo. Não tem nada de demais. Aí a quantidade aí de indicador. Eu passando a quantidade de indicadores aí para vocês verem, tá, pessoal? Então, isso é apenas para a gente ter uma noção de como é estruturado o programa. Mas, para a gente encerrar a aula, eu pensei que ia dar tempo a gente ver também a LDO, mas não vai ser possível, já são 8h15, eu não vou puxar, feita a semana passada até 9 horas, nem vou empurrar trabalho em vocês para comer tempo, a gente vai dar o recado, encerra aquele conteúdo quando for possível, e se a gente for tratar agora da LDO, vai ficar muita coisa na cabeça de vocês, em outro momento a gente vai tratar da LDO, mas vamos criar um programa do PPA, vamos criar agora, permitam compartilhar aqui com vocês um formulário em branco, tá? Dá um ok aí quem está conseguindo enxergar aí o meu formulário em branco. Dá um ok aí. Se estão conseguindo enxergar, tá? Estão conseguindo, né? Beleza. Então, ó, vamos criar aqui bem rapidinho para a gente encerrar a aula. Para a gente encerrar e dar uma descansada, pessoal. Vamos agora criar um programa, tá? Então, eu vou dar aqui o problema. E nós vamos construir rapidinho juntos um programa do PPA. É muito bom você ser gato. O ruim é você ser rato. É muito bom você ser população. O ruim é você ser gestão. Quando você senta do outro lado para elaborar o programa, opa, a figura muda. Tu vira vidraça. Então, tu tem que elaborar um negócio bem feito para não ter problema para para crítica, né? Você não criar um programa para ser criticado, né? Criar problema em relação a isso, né? Então, uma coisa é você atacar, outra coisa. Agora a gente vai ser vitrine, tá? Então, eu vou dar aqui um problema. O problema é trabalho infantil, tá? Então, o problema que eu estou identificando na rua, para a gente criar um programa agora, vai ser o trabalho infantil, tá? Lugar de criança é onde? Lugar de criança é na escola, tá? A gente não é para a criança estar trabalhando na rua, na feira, não. Tem idade para tudo, tá? Estou falando crianças pequenas, né? Muito pequenas, né? Não que a educação dentro de casa por trabalho ela não seja válida, ela é válida sim, né? Eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade para ter o meu dinheirinho, fui para o chão da Feira da Sulanca, já trabalhei no chão, não tinha banco, ia para o chão da Feira da Sulanca, e até hoje isso não me tornou menos homem, mais homem, ou não comeu um pedacinho da minha infância, mas era necessário para me tornar o homem que eu sou hoje, né? É um dos pontos que talvez eu vá me lascar mais na frente, que é a forma de criação dos meus filhos, né? Meus filhos têm tudo. A minha pirralhinha está aqui na minha frente, vem aqui, Aninha, para mostrar tu.
A minha filha está aqui na frente, a mãe e o meu filho mais velho foram para a academia malhar, e eu fiquei aqui com a pirralhinha, tá aqui, lendo ali um livrinho aqui do lado. Vem cá para lhe mostrar. Vem cá. Mas tem tudo. Tem tablet, tem videogame, tem... É luxo. É luxo. Tá aqui a minha... Ó, aí, mostrando para vocês que ela tá lendo. Ela começou a ler agora, está começando a gostar de ler. Ela gosta de leitura, gosta de estudar. Graças a Deus, os dois gostam de estudar, mas tem tudo na mão, esses dois danadinhos. Vai sentar lá. Então, é uma das coisas que eu acho mais na frente, talvez eu tenha problema, porque tem tudo na mão, não sofreram nada. Não sabe o que é lavar uma calcinha, lavar uma cueca, o dinheiro que é para comprar uma calça, não dá valor a isso, né? Então, talvez seja uma geração perdida. Eu vou tentar recuperar o de 16 anos, ver se dá tempo ainda recuperar e ver se eu consigo construir algo diferente aqui na cabeça dela, porque a gente dá tudo. A gente não, a gente ia desde criança trabalhar, isso é uma visão, tá? Mas a gente sabe que tem uns excessos. Alguns anos atrás, a gente chegando ali na entrada de Cupira, não sei se vocês lembram, tinha uma pedreirazinha e era comum você ver a mãe trabalhando, quebrando pedra na pedreira, e do lado 3, 4 crianças também quebrando pedra. Aquilo ali choca, pô. Aquilo ali choca, é algo forte, tá? É algo que o Estado não pode ver aquela situação e não traçar alternativas para resolver esse problema, tá? Então, nesse programa aqui, pessoal, que a gente vai criar agora, primeiro, qual é a problemática? Qual é a problemática? Trabalho infantil. Ok? Então, vamos começar aqui a preencher esse formulário, tá? Vamos criar o primeiro programa aí da vida de vocês. Vou colocar aqui o número, né? Programa número 1 do Plano Plurianual. Então, por exemplo, se tu pegar o PPA da Prefeitura do Recife, são mais de 100 programas. São mais de 100 problemas que eles estão tentando combater para resolver esses problemas, tá? Então, programa número 0001. Vou até colocar aqui de vermelho, tá? Programa 001. O título aqui do programa, pessoal, eu vou aqui chutar, cada um fique criativo, eu vou colocar aqui. Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, tá? Ou seja, quem não conhece esse programa, hein? Vou dar aqui uma colada aí do programa federal. Se não me engano, esse programa foi criado por Fernando Henrique Cardoso, né? O PET, Programa de Erradicação. Tipo de programa, esse é um programa finalístico, não é um programa finalístico, visa combater algum problema da sociedade. Existe também programas de apoio administrativo, que não é o caso. Aí, órgão, unidade e gestor do programa, tá? Já que é um programa da área da assistência social, eu vou colocar aqui, Secretaria de Assistência Social. Tá? Secretaria da Assistência Social aqui de Caruaru. Até vou colocar Secretaria de Assistência Social, vou colocar aqui Porto Alegre. Eita, cidade. Secretaria da Assistência Social de Porto Alegre, tá? Vamos colocar aí. Unidade orçamentária, qual é o departamento que vai executar aquilo ali? Então, eu vou colocar o departamento de acolhimento. Obviamente que tem que olhar a lei de estrutura administrativa de cada cidade ou de cada governo do estado para ver a sua estrutura administrativa e adequar corretamente. Gestor desse programa, eu vou colocar o Ebel Wesley, que é o secretário de assistência social, né? Assistência social lá de Porto Alegre, tá? Secretário de Assistência Social de Porto Alegre. Aí, diretriz macroestratégica, tá? Então, se lá no plano de governo o gestor estabeleceu lá uma diretriz, eu coloco aqui essa macro diretriz, tá? Então, imaginemos lá que na campanha dele ele colocou lá uma dimensão social, tá? Então, aqui o macro objetivo vai ser justamente essa dimensão social, né? Dimensão social, tu tirou de onde esse macro objetivo? Lá do plano de governo dele, que ele prometeu na campanha, tá aqui dentro também, tá? Aí problema. Aí o problema, fica à vontade para você descrever o que você quiser. Aí eu vou colocar trabalho. O problema sim, problema principal é o trabalho
Trabalho infantil. Veja que eu coloquei o problema de forma bem objetiva. Tem gente que escreve um parágrafo, tem gente que escreve 2 páginas para tratar do problema. Fica à vontade. Fica à vontade, tá? Aqui eu coloquei. Qual é o problema? Trabalho infantil. Outros aqui colocam algo mais sofisticado. As desigualdades sociais têm levado as famílias a utilizarem suas crianças no processo de geração de renda, no qual o trabalho infantil é um dos principais vetores. Aí tu inventa aí, ou tu bota aí, tem um errozinho de português ali, depois vocês ajeitam isso aí. Então, tu coloca lá o problema. Tu coloca lá o problema, tá? Então, dentro desse problema, você vai criar a justificativa, tá? A justificativa. Tendo em vista o problema acima, né? Poxa, 47 alunos hoje na sala de aula, que massa, velho. Ganhamos para a semana passada. 47 alunos. Hoje foi bom. Hoje foi bom. Para escutar minha besteira. A justificativa. Tendo em vista os problemas sociais decorrentes do trabalho infantil, esse programa se faz necessário para a redução de X% do índice de... Aí você coloca lá a justificativa para sensibilizar o vereador, sensibilizar o deputado estadual que vai ver aquele programa, que ele é importante. É aqui na justificativa que tu vai defender a tua tese. A tua tese das ações que você vai criar para resolver aquele problema, tá? Aqui na justificativa. Público-alvo, crianças e famílias, tá? Crianças e famílias. Crianças e famílias, ó. Eu nunca esqueço uma situação que aconteceu comigo aqui na prefeitura de Caruaru. No primeiro ano de gestão de Tonigel, eu lembro que na campanha eleitoral de Tonigel, ele tinha prometido que, caso ele assumisse a prefeitura de Caruaru, ele criaria o Fundo de Defesa da Criança e Adolescente. E eu tive o prazer de abrir a contabilidade desse Fundo da Defesa da Criança e Adolescente com a ex-presidente lá do Fundeca, a Maria José, né, a falecida presidente, gente finíssima, e nós abrimos a contabilidade com saldo em caixa de 1 milhão. Foi a transferência que Tonigel, na época, fez para o Fundo de Defesa da Criança e Adolescente. Vê que coisa fantástica, tu criar um Fundo de Defesa da Criança para fomentar projetos de proteção à criança e adolescente com R$ 1 milhão em caixa. Vê que negócio fantástico. Então, mesmo tempos depois, Tonigel acabou encerrando por outros motivos, né? Deixando de mandar dinheiro mais para o Fundeca, criou Mansão da Vida, por uma série de problemas que ele teve aqui em Caruaru com algumas organizações não governamentais, né, que pegavam dinheiro e não prestavam contas e foram para a imprensa criticar o governo de Tonigel porque não estava repassando mais o dinheiro. Estava repassando mais o dinheiro porque a galera não estava prestando contas. Então, na administração pública, quem não presta contas, você não pode fazer um repasse adicional. Então, o Tonigel, em vez de mandar mais 1 milhão por mês, 2 milhões que ele mandava por mês para o Fundeca, ele criou o Mansão da Vida, que era numa chácara aqui na região rural de Caruaru, onde essas crianças iam para lá, tem um trabalho psicológico e tal. Foi até um trabalho bacana também. Mas, enfim. E eu lembro quando nós implantamos o Fundeca, e no mesmo local onde funcionava o Fundeca, funcionava também o Conselho Tutelar, na mesma casa e no mesmo ambiente. E eu lembro de uma situação de um menor. E a presidente do Conselho Tutelar me chamou e disse: vê que negócio interessante. Esse menor aqui, ele vai de manhã para a escola, mas na parte da tarde, na parte da noite, tem um dono de uma sorveteria que dá, isso na época, né? Dá ele R$ 1 pela tarde e R$ 1 à noite. Para quando as pessoas saírem da mesa, ele pegar um paninho, passar um paninho na mesa e recolher os copos. Ele ganhava R$ 1 de manhã, R$ 1 à tarde. Naquela época, R$ 1 dava para comprar 10 pães. 10 pães, tá? E foi feita denúncia ao Conselho Tutelar e a família teve que tirar o pirraia lá do trabalho na lanchonete lá do Cidadão, que é um bairro bem famoso aqui no Salgado. A sorveteria foi notificada, ele também foi notificado, respondeu o processo, enfim. Algumas situações que acontecem, né? Vai ajudar e acaba se atrapalhando. Mas ajudar da forma talvez errada, né? Não de acordo com a legislação. Então, o que é que aconteceu? Fantástico, né? A gente tirou a criança da sorveteria, tudo certo, né? Tudo certo, nada. Aqueles R$ 2 fazia parte da renda familiar, meu amigo. R$ 2 a menos.
20 pães a menos na casa todo dia. Então, o Estado não pode só abraçar a criança, o Estado tem que abraçar a família também, principalmente com programas de subvenção financeira. Tá? A gente não pode pensar uma política só assim, não. Tem que pensar uma política de forma aberta, tá? Então, público-alvo, crianças e famílias, né? Horizonte temporal, 4 anos. Velho, se um programa for só, eu resolver o problema dentro de 1 ano ou 2, bote 1 ano, 2, 6 meses, 3 meses, bote o período que você acha melhor. O tempo máximo é 4 anos, que é o período do plano plurianual, tá? Fonte de financiamento, eu vou custear esse programa com recursos próprios e com recursos do governo federal, tá? Aí o cara diz assim, velho, o governo federal, os governos estaduais não estão repassando nada não, pessoal, repassam muito pouco, tá? Nessa pandemia mesmo agora, eu faço a contabilidade aqui, como consultor contábil, faço a contabilidade não, como consultor contábil de 40 municípios, né, aqui do estado de Pernambuco, o governo do estado para a Covid não mandou R$ 1 para município nenhum. Paulo Câmara não mandou R$ 1. É uma crítica que eu faço. R$ 1 não mandou. Choveu o dinheiro do governo federal, né? Que os caras, inclusive, compraram respiradores aí para porcos, desviaram verbas que a gente vê e acha muitos absurdos que aconteceram com esses recursos que vieram para a compra de respiradores, para o combate ao Covid, né? Mas veio muito dinheiro do governo federal. O governo estadual, zero. Não mandou R$ 1 para a prefeitura nenhuma. Agora fica em casa, fecha a Sulanca, fecha o comércio, massacra o cara, fazendo aqui até uma politicazinha, se acalme. Tome o Gardenal hoje duplicado, tá? Esqueça Paulo Câmara. Meu Deus do céu. Esqueça Paulo Câmara, senão, como diria minha mãe, você vai para o inferno se levar essa raiva no seu coração de Paulo Câmara. Senhor, se eu for para o céu, que Paulo Câmara não vá. Se eu for para o inferno, que Paulo Câmara também não vá. Que eu não encontre ele em outro ambiente. Indicadores iniciais. Então, nos indicadores aqui, a gente vai colocar alguns daqueles indicadores que a gente já viu lá na tabela, tá, pessoal? E aqui eu vou descrever as ações. Construção de escola, fiscalização, campanhas publicitárias. Essa partezinha aqui de baixo, eu vou deixar para vocês, porque eu já dei aí um caminho da roça para vocês. Eu vou encaminhar para vocês um formulário em branco, e eu queria que na próxima semana, pessoal, antes da gente começar a aula, bem rapidinho, eu vou ver alguns desses programas, a gente vai compartilhar alguns desses programas, e eu queria que vocês trouxessem ideias positivas, mas eu queria que vocês preenchessem por completo. Essa atividadezinha aí, ela é uma atividade individual que ela vai valer meio ponto, tá, pessoal? Olha, eu estou com o coração bom hoje, vamos dar logo meio ponto. Faça isso com calma no fim de semana, não precisa ser hoje não, com agonia, com pressa, com fim de semana lá, tu escutando Marília Mendonça lá, Wesley Safadão, ou Bon Jovi, ou Coldplay, né? Ou Pablo, né? Pablo, não Pablo Vittar, o outro Pablo, né? O Pablo lá. Então aí tu faz esse programa aí de boa, sem bronca nenhuma, tá, pessoal? Então, enfim, brincadeiras à parte, pessoal, queria dar uma noção para vocês de como é que é a estrutura do plano plurianual. Pesquisem também nos portais da transparência, baixem o plano plurianual para vocês pegarem algumas ideias, para verem como é a estrutura, como é que é o projeto de lei, como são os seus anexos, para vocês terem uma noção. Eu acredito que na aula de hoje deu para dar um pontapé inicial muito positivo na questão do plano plurianual, e na semana que vem nós trabalharemos LDO. A gente vai continuar ainda com um tema atrasado. Eu vou ver em que momento, pessoal, a gente vai conseguir dar 2 conteúdos numa aula só, mas eu não quero extrapolar mais do que eu estou extrapolando, né? Já são 8h30 aí. Mais uma vez eu extrapolei, não quero cansá-los. O importante é que o conteúdo ele chegue de forma objetiva e que a gente consiga atingir aí o nosso objetivo, tá? Agradeço mais uma vez a participação de vocês, mais uma vez, desculpem aí o meu jeito brincalhão, o meu jeito informal de tentar passar conteúdo, tá? Às vezes é a forma que a gente tem de tornar o assunto um pouco mais agradável para que vocês possam ter esse conteúdo e, obviamente, também tenham maturidade para entender os vieses que eu passei aqui relacionados às políticas de combate a drogas e a questão do aborto. Não é apologia, é uma visão diferente que o Estado, no momento de desenvolver determinadas políticas, talvez precise trilhar, tendo em vista que
até hoje nós não conseguimos políticas efetivas nessas duas áreas, né, pessoal? Isso é apenas para a gente entender que política pública é algo sério. Tem que ter profissionais que entendam daquilo, a gente tem que estudar também para se aprofundar em alguns conteúdos, para a gente falar com propriedade e defender bons programas de governo, que é o que a gente está precisando hoje. Nós estamos precisando de bons governantes, de bons gestores, de boas políticas públicas para a gente mudar a situação desse nosso país que tanto precisa. Beleza, pessoal? Não vou fazer chamada hoje. Um abraço no coração de vocês, fiquem com Deus e eu vou postar agora lá no grupo de WhatsApp o slide dessa nossa aula, o formulário, e daqui a mais ou menos uma horinha a gente vai estar postando também esse vídeo dessa nossa aula de hoje. Beleza, pessoal? Um abração aí, fiquem com Deus e até a próxima.